Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisel do NEL. Na aula de hoje eu vou demonstrar a vocês o uso da biblioteca, a forma de criação de números aleatórios com a biblioteca NumPy, Numerical Python. E vamos lá, vamos começar. Então eu vou utilizar aqui a biblioteca NumPy. Vou dar um alias a ela chamado np. E aqui, se eu quiser criar um número aleatório, é o método random normal. Aqui a ajuda desse método. Então, ele recebe três parâmetros: a localização, a escala e o tamanho. Os valores default, né, o valor padrão de cada um desses parâmetros, fica aqui embaixo. Então, a localização é zero. Então, quer dizer que os números gerados aleatoriamente vão estar ali ao redor de zero. E tamanho é o tamanho do vetor. Se eu não informar nenhum, ele é none. Então, ele só vai retornar um número. Então, vamos ver passagem do método sem parâmetro. Vou exibir aqui logo mais abaixo. Então está aí o número aleatório ao redor de zero, menos 0,44. Toda vez que eu executar, ele vai gerar um número aleatório. Se eu passar aqui o parâmetro size 3, então ele vai gerar um vetor com 3 posições, né? Ou uma matriz com uma linha, 3 posições. Toda vez que eu gerar, ele vai gerar um número diferente. Eu vou gerar, então, dois vetores, o vetor x e o vetor y. Também de tamanho 3. Vou exibir aqui logo abaixo. Então, notem a construção aqui de vetores aleatórios. Só que se vocês rodarem na máquina de vocês, o número aqui será diferente, porque ele é aleatório. Existe aqui uma forma dele estar sempre gerando o mesmo número, que é utilizando uma semente padrão, né? Então, eu vou criar aqui uma semente do próprio método random, uma semente padrão aqui de 43. Então, toda vez que eu usar essa semente e gerar um número a partir dessa semente, ele vai estar gerando aqui esse conjunto aqui de números, 0,24. Note que se eu utilizar a mesma semente aqui para esse vetor y, ele vai gerar o mesmo número. Ok? Mas a princípio deixa ele gerando aqui os números aleatórios. Existe um método aqui na biblioteca NumPy que verifica a correlação entre essas duas matrizes, que é o método coeficiente de correlação, coef. Ele retorna o coeficiente de correlação de Pearson, sendo 1 uma correlação perfeita, menos 1 uma correlação inversa, também perfeita. Mas vamos lá, vamos então verificar a correlação entre essas duas matrizes. Eu vou colocar 5 números aqui. Então tem uma correlação aqui, né? Inversa aqui de menos 0,5, que a gente atribui aqui uma correlação média, que está entre 0,3 e 0,7. Mas foi só para apresentar aqui essa forma de fazer o cálculo da correlação. Agora, suponha que eu queira que y seja uma função de x, ou seja, seja um número criado a partir do vetor x. Então, eu posso somar aqui, né, o vetor x e realizar uma operação em cima desse vetor anterior. No caso, eu vou somar com uma outra matriz barra vetor de números aleatórios. Então, eu vou criar um vetor x, vou criar um vetor y, que é uma função de x, e vou verificar a correlação aqui desses dois vetores. Ok, vamos lá. Agora, o que é que a gente pode então aqui verificar algumas métricas dessa matriz? Uma delas é a média. Eu posso verificar aqui a média
dessa matriz. Vou calcular a média aqui da matriz X. Está aqui, a média é 0,49. Então, o que é a média? É o somatório de todos os elementos da matriz dividido pela quantidade. Eu vou colocar uma quantidade menor aqui para a gente calcular a média. Então, olha, a média desses três elementos é 0,12. Então, se eu somar esses números aqui e dividir por 3, eu vou ter o mesmo resultado. Vou somar 1,19 mais 0,34 mais 1,23. Deixa eu botar aqui em outra. E dividir isso tudo por 3, que é a quantidade. Então, eu tenho aqui 0,12, né? Exatamente. Os números decimais aqui que eu não coloquei é o que causa essa diferença aqui. Ok, então a média, eu vou mostrar o cálculo da média aqui utilizando um quadro. Então a média, certo? Então eu tenho aqui um vetor x1, x2 e x3, onde a média, então, é igual ao somatório dos elementos dividido pelo número de elementos. No caso aqui é igual a 3. Também pode ser escrito dessa forma aqui. Xi dividido por n. Então, somatório de todos os elementos, que também pode ser escrito dessa forma aqui, onde o i começa de 0 e vai até n, dividido por n. Então, essa aqui é a fórmula da média. Foi exatamente o que foi feito aqui no código Python. Somatório de todos os elementos, dividido pela quantidade, aqui. O que eu posso calcular também é a variância. Então, a variância, né, de x, ela é 1,0. E o que é a variância? A variância é quão distante os pontos estão da média. A variância de um ponto, ela é o ponto menos a média. Então, se eu quisesse calcular a variância desse ponto aqui, 0,34, então é 0,34 menos a média, que é 0,12. 0,12. E a variância, então, de todo o conjunto de elementos é a variância individual de cada um desses elementos somada. Só que se eu somar a variância, ela vai dar zero, porque eu tenho alguns elementos, né, acima ou abaixo da média. Então, comumente a gente eleva ele ao quadrado e divide pela quantidade de elementos. Vamos lá, vamos colocar na fórmula aqui. Deixa eu calcular aqui primeiro a variância. Aqui, ó. Então, a variância aqui dos elementos dessa matriz é 1. Deixa eu fazer o cálculo na mão. Então, a variância, então, deixa eu fazer a fórmula, depois eu trago no código. Então o que é a variância? Então, o que é a variância? A variância aqui desse vetor x. x1, x2 e x3. Então, a variância aqui é igual a distância de todos esses elementos menos a média, certo? Dividido pela quantidade, só que elevado ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que x1 menos a média, mais x2 menos a média,
mais x3 menos a média, dividido por n, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, isso aqui é a variância. Vamos calcular a variância aqui. Então se eu quiser calcular a variância, eu tenho esse método var, que calcula a variância, então a distância, né, de todos os pontos em relação à média elevado ao quadrado dividido pela quantidade. Vou fazer esse cálculo aqui manualmente. Então eu vou para todos os elementos do vetor barra matriz x, eu vou diminuir eles da média, vou elevar ao quadrado, eu vou somar tudo e dividir por n. Então, somar tudo e dividir pela quantidade, que é 3. Então, eu tenho aqui o mesmo número, né? O desvio padrão aqui é de 1. Só que nesse caso aqui, como eu sei que somar todos os elementos e dividir por 3 é a mesma coisa que a média, né? Então, é a média novamente aqui. Então, eu tenho a variância de 1. Um outro cálculo que eu posso fazer aqui também é do desvio padrão, né? O desvio padrão, então, é a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada aqui, se eu quiser calcular de forma mais fácil com o método desvio padrão, standard deviation em inglês, então, desvio padrão de x é 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1, se eu também calculasse aqui a raiz quadrada da variância, ou seja, multiplicasse aqui a variância por 1,5, por 0,5, daria o mesmo resultado. Se eu substituísse aqui a fórmula da variância pelo cálculo manual da variância, vezes, também teria o mesmo resultado. Ok. E para finalizar, talvez em algum momento possa ser interessante calcular a média, variância ou desvio padrão de da linha da matriz ou da coluna. Então vamos criar aqui uma matriz. Vamos ver, primeiro vamos calcular a média de toda essa matriz. Eu tenho essa matriz x, calcular a média. Então eu tenho aqui, a média de todos os elementos é 10. E se eu somar todos esses elementos e dividir pela quantidade é 10. Mas suponha que eu queira a média de todas essas colunas. Ou seja, a média aqui dessa primeira coluna, da segunda e da terceira. Então eu passo um eixo aqui, né? Eixo 0. Então ele vai me retornar uma linha com a média de todas as colunas. A mesma coisa para a variância e para o desvio padrão. Calcular então o desvio padrão. Tá aqui, eu passo o eixo. Bom, era isso que eu tinha para demonstrar para vocês aqui em relacionado à geração de números aleatórios. Próxima aula vamos começar sobre gráfico. Até logo. Tchau.